saíram do coração e da boca do maior pregador da história, Jesus. Ele disse que o arrebatamento da igreja acontecerá para alguns à tarde, para outros à meia-noite, para outros ao cantar do galo ou pela manhã. Diz o texto sagrado em Marcos capítulo 13, versículo 35. Porém, Deus usará a matriz, o horário de Jerusalém. Os demais acompanharão a matriz. O intervalo entre as 69 e 70 semanas de Daniel, ela é Kairos. E já dura quase 2000 anos. Seria daqui a aqui, ó. Porém, Deus, Ele muda os tempos e as horas. Por isso, o intervalo, ele é Kairos e já dura quase 2000 anos. A igreja de Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, comprada com seu sangue, ela será arrebatada dentro do intervalo das 70 semanas de Daniel. Então, as 70 semanas de Daniel, ela começou quando Neemias serviu o rei. Então, Neemias serviu o rei, e o rei notou em Neemias um semblante caído, um rosto desfigurado. E o rei disse a Neemias: o que você tem que você está com o semblante caído? Você não está doente, que eu te conheço. Aí Neemias disse ao rei que como eu estaria feliz nesse dia, vendo a cidade do meu povo devastada, as portas da cidade queimadas a fogo, os muros fendidos e o meu povo numa miséria. Então o rei disse a Neemias: o que é que você me pede? Então Neemias orou a Deus, e Deus orientou a Neemias que pedisse uma ordem para que os muros da cidade de Jerusalém fossem reconstituídos. Então, quando Deus ordenou a Neemias que pedisse uma ordem, então iniciou-se as 70 semanas de Daniel. Então, uma semana, ela começa batendo o primeiro segundo do domingo, como indica aqui o relógio. Ó. Então, quando o relógio bateu o primeiro segundo do domingo, iniciou-se as 70 semanas de Daniel. Então, as 70 semanas de Daniel, ela iniciou quando o relógio bateu o primeiro segundo do domingo. Então, as 70 semanas de Daniel, ela é formada dessa forma aqui, ó. Ela é formada por 7 semanas, 62 semanas, que somando dão 69 semanas. Mais um intervalo, que vai daqui a aqui, e a semana de número 70, que vai daqui a aqui. A semana de número 70, ela é dividida em meia semana e meia semana. Então, a igreja, ela será arrebatada dentro do intervalo. O intervalo entre a semana de número 69 e a semana de número 70. Então, a igreja, ela será arrebatada nesse risco aqui, ó. Nessa linha aqui, ó. Então, passaram-se 7 semanas, passaram-se 69 semanas. Então, quando Jesus entrou em Jerusalém, montado na jumenta, que ele foi aclamado rei, ele já entrou dentro do intervalo. Então a 69 semanas, ela terminou no sábado anterior ao domingo que Jesus entrou montado na jumenta na cidade de Jerusalém e foi aclamado rei. Então, quando bateu o último segundo do sábado, então o relógio, alguns dizem que o relógio parou, mas o relógio não parou.
o relógio ele entrou em intervalo. Em intervalo entre a semana de número 69 e a semana de número 70. Então nós já caminhamos dentro desse intervalo aproximadamente 1980 anos. Mas por que isso acontece? Porque Deus ele muda os tempos e as horas. Então o intervalo para Deus já passou-se quase 2000 anos e nós estamos ainda dentro do intervalo e o relógio não está parado, está dentro do intervalo. As 70 semanas de Daniel, ela começou quando Neemias servia o rei Artaxerxes. E o rei notou em Neemias e disse: por que estás triste o teu rosto? E Neemias disse ao rei: viva o rei para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, estando a cidade, o lugar dos sepulcros de meus pais, assolado? E tendo sido consumido as suas portas a fogo? E os muros de Jerusalém fendidos, e o meu povo em grande miséria e desprezo? E o rei me disse: que me pedes agora? Então orei ao Deus do céu, Neemias capítulo 2, versículo 4, e não declarei a ninguém o que o meu Deus me pôs no coração para fazer em Jerusalém. Neemias capítulo 2, versículo 12. Então Neemias ele iria restaurar e edificar Jerusalém, diz o texto sagrado em Daniel capítulo 9, versículo 25. As 69 semanas de Daniel, elas terminaram quando o relógio bateu os últimos segundos do sábado anterior ao domingo que Jesus entrou em Jerusalém montado em uma jumenta e foi aclamado rei, diz o texto sagrado em Mateus capítulo 21, versículo 9. E a multidão que ia adiante e a que seguia clamava dizendo: Hosana ao filho de Davi, bendito o que vem em nome do Senhor, hosanas nas alturas. Então o intervalo ele vai daqui aqui, ele é um intervalo kairos que já dura quase 2000 anos. Por que isso acontece? Porque Deus muda os tempos e as horas. Deus, ele arrebatar-se a sua igreja, ele usará dois relógios. O horário de Jerusalém. Ele vai usar o calendário, as 70 semanas de Daniel, que tem um marcador do tempo, que é o relógio que marca o tempo. E ele vai usar o outro relógio, que é o relógio do ano em que nasceu o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, quando Jesus nasceu, o relógio bateu o primeiro segundo e iniciou-se o calendário do ano em que nasceu nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então Jesus ele nasceu aqui, ó. Ele nasceu aqui quando terminaram-se 6.000 anos, aí Jesus nasceu. Então o relógio ele continua a marcar o tempo. Ele continua a marcar o tempo. Ele vem vindo, vem marcando, vem marcando, vem marcando. Então, quando chegar aqui nessa linha, é onde acontecerá o arrebatamento da igreja. Mas ninguém sabe o dia e nem a hora. Mas podemos verificar através desses dois relógios aqui, ó. Então, o arrebatamento da igreja, Deus usará esses dois relógios aqui, que é o horário de Jerusalém. Os dois marcam o horário de Jerusalém.
Então, esse relógio, ele continua a marcar o tempo. E ele vem caminhando. Ele vem caminhando, ele vem caminhando. Então a igreja, ela será arrebatada no abrir e fechar de olho, ou tipificando o relâmpago que bate no oriente e resplandece no ocidente. Agora, por que a igreja será arrebatada no abrir e fechar de olho, ou tipificando o relâmpago pela sua rapidez? Por quê? O relógio, ele vem batendo. Esse aqui está trabalhando. Ele iniciou-se quando Jesus nasceu e vem vindo. Quando chegar na linha do arrebatamento, o tempo que Deus irá arrebatar a sua igreja, a rapidez está nesse, quando o relógio bater 1 segundo. Então, quando chegar, é que o ponteiro chegar, bater o primeiro segundo do domingo, então esse relógio aqui, que é o relógio das 70 semanas de Daniel, que está em intervalo, ele entrará também, ele passará a funcionar. Então ele ficará assim, ó. Quando bater o último segundo do sábado, então entrou junto com isso aqui. Então o arrebatamento da igreja, ele acontecerá quando esse bateu o primeiro segundo e esse bateu o primeiro segundo. Isso dará-se a rapidez. Estamos em tempos modernos e muitos estão brincando de igreja, fazendo da mesma comércios. Mas o arrebatamento da igreja de Jesus Cristo, comprada não com ouro e nem com prata, mas com seu precioso sangue, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, 1 Pedro capítulo 1, versículo 18 e 19, acontecerá, e aquele que ficar sofrerão por não dar créditos à genuína palavra de Deus. Quem deu crédito à nossa pregação? Diz o texto sagrado em Isaías capítulo 53, versículo 1. A igreja, comprada com o sangue de Jesus Cristo, ela será arrebatada dentro do intervalo entre a semana 69 e a semana 70. A chamada 70 semanas de Daniel. Jamais a igreja entrará na semana da grande tribulação. Diz o texto sagrado em 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 10. Então, a igreja, ela jamais entrará na semana da grande tribulação. Ela será arrebatada dentro do intervalo. Então, o intervalo, ele começou aqui, ó. Então, uma semana, ela começa no primeiro segundo do domingo, quando o relógio bate o primeiro segundo do domingo, e ela termina no último segundo do sábado. Então, 69 semanas, elas terminaram quando o relógio bateu o último segundo do sábado, e entrou um intervalo entre a semana de número 69 e a semana de número 70. Então, o arrebatamento da igreja, ele acontecerá quando o relógio bater o primeiro segundo do domingo, acontecerá o arrebatamento. Então o arrebatamento, ele será dentro do intervalo, que é daqui a aqui, ó. Jesus, comprada com o seu precioso sangue, ela jamais será arrebatada no domingo. Ela jamais será arrebatada na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta ou no sábado.
ela será arrebatada dentro do intervalo entre a semana 69 e a semana de número 70 das 70 semanas de Daniel. Então Deus, ele usará 2 relógios para arrebatar a sua igreja, seguindo a matriz que é o horário de Jerusalém. Então Deus usará o relógio do marcador do tempo das 70 semanas de Daniel, que marca tempos kairos, isto é, um dia vale um ano. E o relógio do marcador do tempo do ano em que nasceu nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Porém tem um detalhe, Jesus disse que o arrebatamento da igreja, ninguém sabe o dia e nem a hora. Porém Deus deixou um caminho aberto, que é o caminho do intervalo. Então a igreja será arrebatada dentro do intervalo, seria daqui a aqui. O intervalo não é dia e intervalo não é hora. Então, isso acontecerá dentro do intervalo. Jesus veio a este mundo com 3 finalidades. Primeiro, fazer a vontade do Pai, que a enviou. Diz o texto sagrado no Evangelho de João, capítulo 6, versículo 38. Segundo, desfazer as obras do diabo. Diz o texto sagrado em João, capítulo 16, versículo 11. Terceiro, salvar o que se havia perdido. Mateus, capítulo 18, versículo 11. Mas agora Jesus virá para arrebatar sua igreja comprada com o seu precioso sangue. Diz o texto sagrado em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18 e 19. E só subirá quem estiver preparado. Para se preparar-se, é só reconhecê-lo como seu único Salvador e aceitá-lo. Seus pecados serão perdoados e justificados instantaneamente, e seus nomes serão escritos no livro da vida, e aguardar o arrebatamento, que acontecerá num abrir e fechar de olhos. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 52. Ou semelhante ao relâmpago, que sai do Oriente e se mostra até ao Ocidente. Mateus capítulo 24, versículo 27. Assim será a vinda do Filho do Homem. Jesus, ele entrou em Jerusalém no domingo posterior ao sábado, quando finalizou 69 semanas. Diz o texto sagrado: e dará força ao seu rei, e exaltará o poder do seu ungido. Diz o texto sagrado em 1 Samuel capítulo 2, versículo 10. Então Jesus, ele entrou em Jerusalém montado na jumenta. Então quando Jesus entrou em Jerusalém montado em uma jumenta, que ele foi aclamado rei pelo povo, que o povo gritava: Hosana ao filho de Davi, bendito que veio em nome do Senhor. Então já tinha entrado o intervalo. O intervalo ele entrou no sábado posterior ao domingo, que Jesus entrou em Jerusalém montado na jumenta, que ele foi aclamado rei. Conclusão. Então, por que a igreja ela será arrebatada nessa linha aqui, no abrir e fechar de olhos, ou semelhante ao relâmpago que bate no Oriente e resplandece no Ocidente? Então, como eu disse, Deus usará 2 relógios com o horário de Jerusalém. Então, esse relógio aqui, ele é o relógio das 70 semanas de Daniel. Então, quando o relógio bateu o último segundo do sábado
das 69 semanas, então entrou no intervalo. Alguns autores da Bíblia dizem que o relógio parou, mas o relógio não parou. O relógio entrou no intervalo entre a semana de número 69 e a semana de número 70, que seria entre o sábado e o domingo. Então ele entrou no intervalo. Agora, ó, o relógio que Jesus, o calendário do ano que nasceu nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele continua batendo. Então, quando chegar o dia do arrebatamento, que Deus ordenar que o arrebatamento acontecerá, então a rapidez vai ser essa, ó. Quando esse relógio aqui, ele está em intervalo, e esse aqui ele está trabalhando. Então, quando esse relógio aqui bater, ele vem trabalhando, ó. Ele vem trabalhando, 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 trabalhando. Quando ele bateu o último segundo do sábado, acontece o arrebatamento, e esse aqui bate o primeiro e o segundo do domingo, e esse aqui também bateu o primeiro e o segundo do domingo, e aí iniciou-se a semana de número 70, que seria essa aqui, ó. A semana de número 70 seria essa aqui, ó. Então, quando o relógio do ano em que nasceu nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo bateu o primeiro e o segundo do domingo, esse aqui também bateu junto. Então, a rapidez é essa. É 1 segundo de tempo que acontecerá o arrebatamento. Então, aí entrará a semana de número 70, que é a semana da grande tribulação. Então, o arrebatamento da igreja, ele acontecerá nessa linha aqui, que seria o fim do intervalo entre a semana de número 69 e a semana de número 70. Todas essas palavras, elas estão codificadas na Bíblia, e jamais elas passarão.